dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui na TSF. O meu nome é Maria Madalena Freire e comigo tenho Zé Pedro Silva, Maria Escaja e João Maria Johnny. Como estão, meus caros? Vives. Está toda a gente viva? Sim, estamos cá. Olha, E nem estamos à distância, que às vezes podia Mas ser. não vamos começar já com esse assunto. eu só disse olha, não disse mais nada. Sim, Ficou olha, bem aqui. olha para Olha, depois. silêncio. Pronto, já vi que estão bem, temos assuntos quentinhos para vós, ou frios, aliás, que nada está quente neste país, nem o tempo, nem a política, está frio e está morno. Então vamos já ao café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Portugal está sob ataque de eventos climáticos. Onde antes o sol raiava, agora só reina a chuva, o vento e as nuvens. Na noite de terça-feira para quarta-feira, hoje é quarta-feira, é o momento em que estamos a gravar isto, sofremos mais uma depressão, a terceira. O momento em que estamos a gravar isto. Pronto, no momento em que estamos a gravar este ilustre episódio com ilustre painel, sofremos mais uma depressão, a terceira em janeiro, como estava a dizer, mas já não havia antidepressivos em estoque, porque sabemos que os portugueses estão aflitos, estão sempre, não é? Como se sabe. Desta vez foi a... 94% dos hospitais não têm comprimidos. E também porque estamos ficamos muito dependentes dos Estados Unidos para a importação de comprimidos, medicamentos, sim, e o Trump disse que ia aumentar 3 vezes o preço e, portanto, temos que encontrar novas formas, nomeadamente produção na Europa. Mas ele não pode aumentar. Desculpem, eu estive em Bruxelas nestes dias, eu agora sei um nicho de coisas sobre a Europa. Desta vez foi a Christine, eu achei que íamos ter o Joseph, mas afinal o Joseph foi só assim durante o dia e não se percebeu bem, com rajadas de vento a chegar aos 180 km por hora. As calamidades ainda estão por apurar, na altura em que eu estava a escrever este guião, mas ao que parece já houve uma morte, acho que foi de um padeiro. Duas? Pronto. Uma eu sei que foi de um padeiro em Vila Franca de Xira, acho eu. Já não me lembro bem onde é que foi. Mas pronto, já temos essas coisas por apurar e hoje arranca também a campanha eleitoral. Zé Pedro, achas que existe um lado positivo nesta chuva, sendo que existe o abastecimento das barragens, não é? E há de alguém que nos falta seca no verão? Ou achas que aí chegaremos na mesma? Bem, as barragens têm aquele problema que quando Espanha tem que abrir aquilo, nós ficamos aqui com água pela cintura, não é? Mas... Atenção, o Zé Pedro hoje pode não articular muito bem as palavras porque sabemos que esteve acordado a noite toda com... Pode articular ainda menos. Diz, não tem... Tive até às 5 da manhã a tempestade e hoje está-me a enervar solenemente e a pessoa depois fica com má disposição. Aquelas pessoas que são muitas e algumas estão aqui nesta mesa que não sentiram nada, nem lhes passou nada. O que mais me irritou esta manhã foi quem disse não, eu nem senti. Porque eu até acho... É assim, sentir não sentiste, não é? Corporalmente, fisicamente. Assim, no sentido em que Sabes lá, a sua mãe não foi à varanda apanhar não, e no tempestade. sentido em que uma pessoa passou a noite em claro. E isto nem sequer, do meu ponto de vista, nem sequer é constitucional. Porque eu penso que devíamos sofrer todos. Por exemplo, as pessoas deviam ser acordadas, como se faz na Coreia do Norte. Achas que devia haver uma sirene para acordar, para as pessoas partilharem todas as mesmas experiências? Devia, uma vez que há portugueses que não dormem, não dorme nenhum. E, portanto, estou aqui assim um bocadinho ligado à máquina, mas quanto ao resto, desde que haja, enfim, há essas fatalidades alimentares, obviamente, e uma já é muito, naturalmente, mas para aquilo que se esperava e para aquilo que pode acontecer num cenário destes, que é uma ciclogénese explosiva, eu prefiro chamar-lhe um furacão. Sendo que não é a mesma coisa, mas pronto, para um amador pode dizer isto. Nota-se que o Zé Pedro teve a noite toda acordado. Para um leigo. Teve muito tempo para pesquisar. Não, mas Sim, eu de repente fui ao Twitter hoje de manhã e estava a Zé Pedro 70 tweets às 5 horas, tipo 5 da manhã. Sim. Estes fenómenos podem ter consequências ainda mais catastróficas, portanto, dentro do mal, pelo menos. Johnny, como é que passaste esta noite? E quero-te perguntar também se achas que as cidades portuguesas estão capacitadas para lidar com este tipo de acontecimentos, tendo em conta que estão a ser mais regulares. Aí falta energia, falta eletricidade, caem árvores, caem não sei quê. Não sei quê? Cai não sei quê. Cai não sei quê. Quantos não sei quês caíram? Só este? 7. Bem. Pois eu não tinha noção dessas ocorrências de não sei quê, mas... Já percebi porque é que tu chamaste isto a este podcast. E quando a Madalena liga para os bombeiros e diz que eu não sei quê. É tipo se eu não souber o nome do objeto, o que é que eu digo? Olha, caiu aqui uma coisa. Não sei quê. Certo? Não sei quê, em princípio não é bom. Dentro de todas as coisas. Eu não sei se existe alguma coisa subliminar sobre não sei quê, não estou a perceber. Não, nem eu.
Acho que nem ninguém. Nem os nossos ouvintes, neste momento, coitados. Mas eu não sei o suficiente sobre planeamento urbano para saber se as cidades estão bem ou mal preparadas. Acho que nós temos uma coisa boa enquanto país, que é que gostamos tanto de ter lugares de estacionamento que há longos troços de cidade sem árvores e, portanto, aí não há risco delas caírem, que é bom. Não é bom para tudo o resto, qualidade de vida, Temperatura, ar, qualidade do ar. Mas nestes casos é impecável. Eu ontem olhei de uma janela e pensei, de facto, se eu quisesse encontrar uma árvore não conseguia, portanto em princípio estou seguro. Estou muito seguro, aliás. Eu vou dizer seguro, aliás, 9 vezes, que é para as pessoas perceberem. Depois vai meter seguro em tudo. Sim. Mas tirando isso, eu acho que às vezes quando estão 160 km por hora de vento não há muito a fazer. Não sei se isso é uma crítica ao Pedro Santana Lopes que tu querias que eu fizesse, e é uma preparação da Figueira da Foz. Acho que ele não tinha culpa, mas não percebeu porque é que há uma roda gigante na Figueira da Foz. Isso é que eu gostava de saber. Eu não percebo porque há uma roda gigante em qualquer lado. Sim. Isso é uma, mas há a ver num sítio tem que ser na Figueira da Foz. Assim porquê? Porque a Figueira da Foz é um bocado o eterno sítio em que tu vais à praia nos anos 80. Já é 2026 e ainda estás a ir à praia. A praia tem que estar em linha com o imaginário. Com a paisagem, com o universo paisagístico de ir à praia nos anos 80. Vocês têm também tipo Califórnia, com freaks e coisas do género. Tipo isso. Sim, conseguem imaginar isso, eu acho. Sim. O circo com o homem peludo e Sim. a mulher com 3 maminhas. Maria Escá, tu disseste que não sentiste esta tempestade durante a noite, mas do que eu acho que sei, és a única que tem um kit de emergência, não é? Após o apagão, ou que pelo menos tentou-se preparar para estas eventualidades e acabaste por adormecer e não estar pronta a agarrar o teu kit acordada durante a noite. Vocês sabem que eu tenho muita dificuldade em lidar com não presenciar fenómenos naturais. Não presenciar fenómenos no geral. Gosto sempre de estar envolvida e de fazer parte das pessoas como o Zé Pedro que sentem, que dão pela tempestade, e quando acordei tive alguma pena de não ter sentido. Confesso que na minha zona não houve muitos estragos, apesar de ter visto um ratinho morto na rua, na estrada, e isso perturbou-me. Isso é que é nojento. Coitadinho, se calhar morreu durante mais uma fatalidade da tempestade. Mas, coitado. Não vou muito dar os meus pêsames. Não, eu não estou a dar os meus pêsames ao rato, mas fez-me alguma confusão. Pensei, tipo, como é que morre um rato no meio da estrada, no meio desta tempestade? Como é que isto é, tipo, a fatalidade na minha rua? Como te digo, eu tenho pena de não ter sentido, porque já que aconteceu, pronto, fazia parte, tinha também queixas hoje, podia estar a queixar-me, dormi pouco. É o sentido de comunidade, não é? Que se está a perder e tu ficas nos únicos momentos em que se sente comunitário. Mas pronto, olha, dormi a tempestade inteira, mas efetivamente, eu estive a ler ontem que um dos riscos era, como os solos estão muito molhados da chuva, as árvores têm menos capacidade, ou seja, fica mais mole e as árvores não aderem ao chão. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Sim. Parece que eu também não dormi, mas dormi. Se calhar vou usar a desculpa de não dormir para a forma como formulei esta frase. A frase fica: as árvores não aderem ao chão. As árvores não aderem ao chão. Pronto. O chão o solo não sustenta as raízes da mesma forma, como se estivesse seco e é mais fácil as árvores caírem. Mas eu não sei se haverá uma forma de planear isto para impedir que as árvores... Antes da tempestade. Exato, o Pedro Santana Lopes poderia ter ido secar os solos com as suas próprias mãos e escolheu não o fazer. Mas claro que é de lamentar as 2 mortes, óbvio que se saiba, não é? Porque há zonas do país que ainda estão sem comunicações. Eu estava agora a ouvir na TSF precisamente que há zonas em que ainda não se conseguiu contactar, não se sabe exatamente os estragos, não se sabe o impacto da tempestade, portanto espero mesmo que não haja mais casualidades além dessas 2 pessoas e do rato na minha rua também. Esperemos que estas depressões fiquem por aqui. Eu estou a falar do clima, claro, e vamos já à reflexão. Vamos refletir. O único debate da segunda volta aconteceu esta terça-feira e colocou António José Seguro e André Ventura frente a frente, a comparar com o único debate que houve numa outra única segunda volta, já há uns 40 anos. Deixou muito a desejar.
Seguro entrou com uma ideia clara e repetida, quis apresentar-se como presidente de todos, incluindo os eleitores de André Ventura, algo novo, e insistiu numa narrativa de coerência política, e disse, só preciso de um debate porque só tenho uma posição sobre cada assunto, ao contrário de André Ventura, disse António José Seguro. Mas Ventura conseguiu dominar os primeiros 15 a 20 minutos de debate, onde o seu estilo combativo e fora da lei foi minando as regras e o normal decorrer da discussão. Mas Seguro acordou um pouco depois e Ventura respondeu muitas vezes em fuga. Quando o debate tocou nos poderes presidenciais e na Constituição, escorregou. Na Justiça, o tema que o projetou politicamente perdeu tração e falou vagamente da legislação laboral também. O problema central foi outro, e aqui vai ser um bocadinho opinativo se me deixarem. O debate foi oco, tipo pelador quando se bate com a mão e sente-se que não está nada lá dentro. Não saímos a saber mais sobre Ventura, que está omnipresente nos mídias nestes últimos dias e há 6 anos em que se apresenta como político, nem verdadeiramente mais sobre Seguro, cujas posições moderadas já estavam amplamente mapeadas. Também não ajudou a ausência de perguntas disruptivas. Muitas centraram-se em problemas de natureza executiva, levando Ventura a confundir-se com a candidatura a primeiro-ministro, enquanto Seguro respondeu como aquilo que estava a disputar a presidência da República, um cargo de aprovação, veto e influência, não de governação direta. A política externa ficou quase fora do debate, no momento em que acontecimentos globais têm impacto direto na economia, no custo de vida e, em última instância, na qualidade de vida dos portugueses. Micro-acontecimentos tornam-se rapidamente macro, ainda assim, para os jornalistas interessou mais serem protagonistas pela sua própria estação televisiva e não protagonizar. É democracia. Madalena também não dormiu por causa da tempestade. Não dormiu porque a Helena é burra. Escaja, não sei o que é que achaste deste debate. Sei que depois dos 70 minutos, quer dizer, sei que depois dos 70 minutos tu ficaste um bocadinho, pronto, perdi 70 minutos. Mas esperavas uma conversa assim tão vazia, sendo que tivemos lá algum tempo para abordar mais os assuntos com substância e que modos, se calhar, darias diferentes ao debate para que pudesse ter mais conteúdo e não fosse tão superficial? Eu de debates com André Ventura espero sempre uma de duas coisas. Ou um debate vazio e aborrecido como foi ontem, ou um debate em que André Ventura se comporta como se nunca tivesse tido uma interação social na vida e não soubesse interagir com outro ser humano. No caso de ontem foi o aborrecido e eu agradeço muito que António José Seguro não queira mais debates, porque se eu tivesse que ver mais 2 vezes 70 minutos do que vi ontem, eu acho que deixava de votar para sempre. Que exagero. Estou a exagerar, mas o debate foi chato. Por um lado, é bom ter sido chato, porque significa que não foi altamente ofensivo e indescritível de assistir. Por outro lado, André Ventura limitou-se a dizer que o seu candidato não tem ideias. O seu único argumento era que António José Seguro não tem ideias nem soluções, o que se tornou muito aborrecido, e não sei quantos vídeos é que ele pensa fazer para o TikTok com este argumento, mas às tantas torna-se um pouco repetitivo. Não achei a moderação espetacular também. Acho que há coisas, acho que é preciso quando se modera debates com André Ventura ter um bocadinho mais de atenção ao fact-checking que pode ser feito no momento, e acho que isso ainda é uma coisa em que os jornalistas pecam, mas pronto, mas também lá está. Achas que estão muito dependentes da verificação de factos que sabem que vai acontecer a seguir, só que a seguir as pessoas podem não ver. Podem estar e podem não querer interromper o debate com essas questões, mas às tantas, a debater com uma pessoa como André, ou seja, a moderar um debate com uma pessoa como André Ventura, talvez seja preciso um bocadinho mais de atenção a isso, porque depois as mentiras passam e aqueles vídeos que ele depois gosta, ele e os seus bots gostam muito de fazer para as redes, passam sem contraditório, não é? Se calhar se for interrompido quando... Porque há factos em que nós sabemos que ele vai mentir, nos números da imigração, na criminalidade dos imigrantes, nós já sabemos à partida que isso vai acontecer, não é? São os soundbites de André Ventura, é a campanha que André Ventura faz. E pronto, e essa é a minha reflexão sobre o debate. Terei outra para daqui a pouco sobre o facto de André vais dividir a tua... Não querem? Querem que faça tudo? Não. Acho que fica mais dinâmico. Cria ritmo, gosto. É isso, fica mais dinâmico. Guardo as ligações de André Ventura às elites e ao sistema para daqui a uns minutos. Pronto, um pequeno teaser. Zé Pedro, exato, faço um teaser da minha própria intervenção neste debate. Fiquem ligados para ouvir, para saber clickbaiter. Zé Pedro, achas que o problema então foi os candidatos, a performance dos candidatos, que chatice, a atuação
a qualidade de debate dos candidatos ou o formato do debate? Qual é que achas que foi o problema aqui e porque é que toda a gente saiu com sono, apesar de depois não ter conseguido dormir? Agora o Zé Pedro dizia, não, foi um grande debate, eu achei muito interessante. Eu não sei, eu não tive O homem até sono. veio de cor-de-rosa. Eu não tive sono durante o debate, aliás, o sono só tem agora. Durante o debate, não, eu não senti isso, mas isto não é um elogio, atenção, eu acho que o debate, o formato é péssimo. Aliás, chamam-lhe debate, aquilo não é um debate, aquilo são 2 entrevistas em simultâneo. Depois temos aquela questão que 3 jornalistas, há poucos mais no país, portanto aqui estavam lá quase todos. 75 minutos, um jogo de futebol tem 90, não se podia discutir 90 pelo menos. Não, obrigada. Pois. Estavam com medo do vento. Os canais, uma pessoa pode dizer assim, mas temos que ir para os reality shows e para as novelas e para essa trampa toda. Temos 200 canais. E para o comentário, tu não te podes esquecer que tem que ser para o comentário. Ver as 2 horas de comentário. Tem que haver. O debate tem 700. É o tempo do debate mais 2 o tempo do comentário. O debate tem 75, o comentário tem 750 minutos. Portanto, quem tivesse interesse via mais tempo. Temos 200 canais, como digo. Não consigo concordar com este modelo. Uma pessoa pensa, anda aí a pairar uma grande ameaça à democracia e sempre se atribui isto a André Ventura. Eu não acho que seja só ele, porque o esclarecimento é fundamental. E quando o quarto poder, quando a sociedade, não vamos aqui culpar ninguém então, não exige mais esclarecimento, está tudo dito, não é? As pessoas dizem, não tenho paciência. Porquê? Não tenho paciência porquê? Porque aquilo tinha que ser mais espalhafatoso, tinham que andar à pancada. Em certas alturas, a mim parecia-me que estava a haver algum interesse ao nível do esclarecimento. Só que eram interrompidos porque o jornalista leva uma pergunta e, de facto, é a função dele. Mas temos que ter mais tempo, porque não pode chegar o momento em que os candidatos estão ali numa luta que é o que se pretende num debate. Num frente a frente. Ora bem, e são interrompidos porque temos que avançar. Mas temos que avançar para onde? Ainda por cima, esta madrugada foi de temporal, não tínhamos sítio sequer para ir. É que às vezes uma pessoa podia dizer, eu ia para Santos e agora... Mas não tinha nenhum sítio. Sim, em 2002. Isso. Credo, tão longe. Mas, portanto, critico completamente o modelo. Não há esclarecimento nenhum. Achas que é como eu estava a dizer, que é, estavam ali mais a cumprir o calendário que a estação lhes disse para cumprir, ou as perguntas que eles formataram para cumprir, do que de facto ver 2 candidatos a discutir os assuntos um com o outro. Sim, não sei qual é que é a causa, nem de quem é a responsabilidade, eu só consigo dizer isto, não consigo dizer mais, não consigo dizer de quem é que é a culpa, acho que está tudo transformado. Nós aderimos há uns anos largos, aderimos ao modelo norte-americano do espetáculo, não é? A informação hoje em dia não é propriamente, não deixa de ser informação, mas é espetacular. Os telejornais com 1h30, reportagens sobre um restaurante, portanto a informação ficou infotainment. É informação, mas é entretenimento também. E está tudo um bocado assim, portanto, temos aqui 75 minutos com os candidatos, depois temos o comentário. Eu já sei que vocês gostam quando eu falo do Rui Calafate, mas eu estava a ver a CNN de facto e consegui fazer um teaser e depois pôr 2 intervalos. Qual é que era o teaser? Toda a gente está a dizer que ganhou seguro, mas Rui Calafate vai dizer que não ganhou. E depois tivemos intervalos de 20 minutos, um intervalo de 20 minutos, portanto houve um teaser de uma... Isto é entretenimento, isto é um concurso. Bem, eu não concordo com isso. Acho, aliás, que o programa ganha muito com a paciência que tu tens para ver televisão. Este programa ganha muito com a paciência que tu tens para ver televisão. Eu no meu caso eu vi na RTP e depois começou o Joker. Eu estou a trabalhar, tenho a televisão ligada, mas deixa-me dizer. E portanto, comparando um debate presidencial como ao francês, que foi um dos que me lembrei ontem, fui pesquisar quanto tempo é que teve 2 horas e 50 minutos. E é literalmente um frente a frente. 2 candidatos? Sim. A segunda volta. Portanto, quer dizer, este tem que ser um modelo, tem que se deixar os dois terem uma conversa e terem mesmo. A moderação é imprescindível, como é por mais evidente, mas é para ir marcando o ritmo e como quando há sobretudo quando há um candidato que não respeita as regras, nenhuma, já se percebeu, aliás, tinha que se fazer um outdoor pelo país a dizer o André Ventura tem que respeitar os debates. As regras, no geral, eu acho. E portanto, é isso que eu lamento. E isto é uma facada na democracia também. O facto de não existir esclarecimento e não se permitir que... Porque eu acho que as pessoas, quando se queixam do debate, foi isto, foi aquilo, foi mau. Foi mau porquê? Porque quando começava uma parte de interesse, insisto, quando havia alguma discussão, era interrompida pela necessidade de avançar para a próxima pergunta e para o próximo tema. E eu interrogo-me, porquê? Mas tínhamos que avançar porquê? Porque acabou de se cortar um raciocínio e um frente a frente, verdadeiramente.
E, portanto, eu acho que o problema está aí os candidatos. É evidente que não há ali... António José Seguro não tem... Eu não consigo encontrar assim é sempre vago, é sempre um estilo um bocado idêntico. Neste aspecto do discurso e dos debates, muito parecido com Jorge Sampaio, fica ali... Vêm-se alguns princípios, não é? Isso também é importante, os princípios orientadores do pensamento da pessoa, isso é importante, não é? Mas depois, quando tenta ir para coisas mais concretas, não sei se tinham que ser discutidas ou não, porque não há ali poder executivo, não se vai reformar nada. Em termos de direito constitucional, chumbavam os dois. As coisas que ali disseram, Ventura sobre a questão da justiça do procurador, ambos sobre a questão da revisão constitucional. Não é um presidente que revê Constituição alguma. Pode ter uma opinião. Falou completamente da reforma constitucional. Eu sou contra a reforma constitucional. Ele não disse que era contra. Ele disse que não revia a Constituição. Pronto. Disse que não vê razões para existir uma revisão constitucional. Portanto, está contra uma revisão constitucional. O que eu sou muito sincero. Mas eles podem dar opinião. Isso é um dogma. Ou seja, desculpa, estou a dizer, eles não podem fazer essa revisão. Mas é bom saber se o Presidente concorda com uma revisão ou não, certo? O Presidente qualquer um repara, se nós falamos tanto em Constituição, temos que a respeitar. O Presidente, qualquer um, tem que respeitar o que sai do Parlamento. O nosso sistema é este. Não, sim, não vamos dizer de outra forma. O nosso sistema é este. Um Presidente da República tem que respeitar o que o Parlamento decide. E não há volta a dar disto. Portanto, se tu dizes-me assim, tem uma opinião, achas que o Parlamento está a discutir determinados temas, o Presidente deve intervir? Mas imagina, és candidato presidencial, o jornalista faz esta pergunta. Concorda com a revisão constitucional? Ele diz, não vou responder a isso porque não me diz respeito. O Presidente da República tem que respeitar a Constituição e a Constituição diz que quem opera revisões constitucionais no país é o Parlamento. E depois há outra questão, deixa-me deixar dizer. Depois há outra questão que é, repara, é que senão eu tenho que seguir aqui este raciocínio. Há outra questão que é, há um dogma sobre a revisão constitucional que é patético. Porque a nossa Constituição precisa efetivamente de algumas alterações. Isso não me leva para o discurso de Ventura. O Ventura acaba por poluir de tal forma o debate, que depois não conseguimos falar sobre certas coisas. Porquê? Porque se tu dizes que a revisão precisa de facto de algumas mexidas, porque as coisas evoluem. Olha, no campo da justiça, por exemplo, também. Não podes dizer. E o António José Seguro vê-se ali obrigado a dizer que é contra uma revisão constitucional. Ou por outra, se quiseres então, que não vê motivos para... E para um eleitor como eu, acho isso um defeito, não é? Porque ele tinha que estar aberto também a isso. Não tem que estar aberto a revisões constitucionais que destruam princípios da República, não é? Que muitos deles, nos limites materiais da Constituição, nem são possíveis. Mas acho que o eleitor comum acha que é uma prioridade? Sinceramente, nesta altura, achas que o eleitor comum considera uma prioridade a revisão constitucional? A partir do momento em que eu acho uma prioridade algumas questões como a justiça, por exemplo, obviamente que sim. Consideras tu o eleitor comum? Atenção. Exato, tu dizes um eleitor comum, não altamente politizado, inserido... A Constituição tem sido revista, por isso é que eu digo que é um dogma um bocado... A discussão tem que ser o que é que se pretende rever. Não tem que ser rever a Constituição, porque isso é um discurso vago, não é? Ou seja, mas Ventura, com o seu estilo, conseguiu pôr a política muito superficial. Aliás, eu termino com isto, ontem percebeu-se isso. André Ventura, mesmo nas suas bandeiras principais, como é o caso da justiça, que era aquele exemplo que eu dei do procurador, mas também no caso da saúde, mostrou que não tem qualquer tipo de ideias, não se vê ali, e estamos a falar das suas principais bandeiras, quer dizer, podia levar ali uma proposta qualquer, apesar daquilo ser um debate presidencial, mas já se percebeu também qual é que é a intenção dele, nada, estava ali a ter ideias naquele momento. António José Seguro confrontou e bem com a questão do procurador, e ele diz, podia ser, por exemplo, eleito pelos próprios magistrados, pela corporação. Surgiu-lhe aquilo ali. E depois à saída disse, isto era só para reflexão. Quer dizer, na sua principal bandeira não tem nenhuma estratégia. Já não sei porque é que eu fui agora à questão do... Mas o debate político está completamente superficial. Portanto, uma pessoa diz, revisão constitucional, sou contra. E eu pergunto, mas contra o quê? Sabes quantos artigos tem a Constituição? Sabes quantas reformas têm de facto um entrave por alguns? Eu insisto, a Constituição tem vindo a ser revista e nunca ninguém se atirou, meu Deus, fascismo. Portanto, André Ventura polui de tal forma o debate que depois não é possível tê-lo. Eu acho que temos que insistir um bocado. E por isso acho que Seguro também está muito. Ele diz que não tem amarras, não tem nada, mas tem.
tem estas, que não deixa de ser também um certo populismo, ou seja, para agradar à sua facção, que é grande, é enorme, não há dúvida nenhuma, mas para agradar, ele não pode sequer tocar no assunto. E eu acho que isso é um defeito. Johnny, se pudesses dar conselhos tanto aos jornalistas como aos candidatos para tornar o debate politicamente mais rico, ou os debates no futuro politicamente mais ricos, o que é que dirias sobre o que é que correu mal aqui e o que é que se poderia fazer para melhorar não só a informação que o eleitor comum recebe, mas também a própria prestação das pessoas que estão no debate? Quanto aos jornalistas, eu acho que o José Pedro já disse um bocado tudo. Não se deixa haver conversa, vai-se a temas que têm um pouco a ver com os poderes presidenciais. Um debate presidencial não tem que começar com saúde e acabar com política externa. Tem que começar com política externa e só haver tempo para acabar com a saúde. Eles não vão fazer nada sobre saúde. Portanto, aí é só a maneira como eu vejo a função do jornalista ali, que já houve vezes, como diz o José Pedro e bem, que é, espera aí, não conversem um com o outro que eu tenho aqui uma pergunta para fazer. E uma pessoa pensa, eu não te queria estar a ouvir a ti, gosto imenso e tal, mas não era o ponto. Mas dito isto, como conselhos aos candidatos, ao André Ventura, que sempre que se dedicou ao comentário futebolístico, não é? Porque aquilo eu vi. Eu agradecia que também não. Pois, isso é contigo, mas é aquela ideia que eu tenho do benfiquismo, portanto, para mim está ótimo. Pois, eu agradecia. Para mim, ele traz uma imagem muito má ao meu clube. como diria o outro. Nós tínhamos alguns ovos podres também, portanto. Nós? Não, nunca. Nunca vi. Mas é um estilo muito cansativo, de facto. Mas é o que o Zé Pedro diz. É um estilo cansativo, mas chegou à segunda volta. Portanto, tinha que ter um bocado mais de tempo para explanar aquele estilo cansativo. Até porque, como se notou, aquilo quando começa a subir a colina dos 20 minutos, aquilo é como aquelas motas gripadas, não é? Começa e aquilo já não há conversa para... Coitado, pronto, ele já está há tanto tempo a falar com pessoas com um QI de 2 dígitos que já perdeu a capacidade de desenvolver uma conversa. É normal. Dito isso sobre ele, o António José Seguro, não é? É o António José Seguro, é o mais português dos portugueses, foi trabalhar, foi fazer pela vida e não tem mais nenhuma mensagem política para além dessa. É o homem mais sério da história da política portuguesa porque foi ser empresário nas Caldas da Rainha. E é só mais pobre. E é só isso que é preciso reter, porque de resto... Mas está certo, uma pessoa que quer ter 75% em princípio não pode ter opinião sobre o tema nenhum. Exato. Porque senão há de haver ali um gajo... Aliás, António José Seguro chegou até aqui não tendo grandes opiniões sobre tema nenhum. Portanto, eu acho que ele deve continuar a não ter. Claro, e se há quem faça o paralelismo e andavam a fazer até do Coutinho com o Soares, mas eu acho que o paralelismo se deve fazer entre Soares e Seguro, porque Seguro também vinha com 8 ou com 7, se formos comparar a altura em que as sondagens saem, e teve com 12 na última semana. As pessoas de direita não estejam a ouvir isto, porque essa comparação não favorece muito aquilo que tu queres para acontecer dia 8. Como assim? Há pessoas que não gostam ativamente de Mário Soares, e se tu fizesse essa comparação... Não, a comparação é do que é que acontece na campanha, mas o que acontece na campanha é vir muito de trás e chegar à frente, e vir muito de trás e chegar à frente representando uma espécie de vontade geral do país, que é para não falar francês. E... O que é que ias dizer em francês? Volonté général. Uau! Só queria ouvir. Mas o que é que isto me quer dizer? Que Soares veio trazer um estilo de esquerda combativo que a maioria do país queria, contra a direita, e não estava a ver. E originalmente parecia que se calhar até não queria, ou preferia em Pintacilgo, não sei o quê, mas conseguiu ser ele a representar isso e a ganhar a maioria do país que era de esquerda. Neste momento, e como o Presidente da Câmara de Lisboa lembrou de forma ligeiramente ofendida, de facto, a maioria sociológica está no centro-direita. E estando, as pessoas estão mais à procura de status quo e naturalidade. E nesse sentido, Seguro também veio de trás para a frente, representando a vontade geral do país, que é acalmem-se lá um bocadinho, calem-se, não quero eleições a toda a hora, estou farto de ouvir políticos a todos os segundos do dia, estou farto de políticos de outdoors novos, todas as semanas há outdoors novos. Seguro representa isso, representa o desgaste eleitoral do país, representa a falta de paciência generalizada para este estilo abrasivo de André Ventura e, portanto, é normal que ele o leve até ao fim. E, portanto, há ali uma série de
de knockouts potenciais que eu vejo e que acho que o António José Seguro se calhar nem tem temperamento para fazer, mas que eu acho que estrategicamente não quer fazer, não quer mandá-lo abaixo, não quer dizer acabou. Houve algumas vezes em que ficou quentinho, tanto para um lado como para o outro. Sim, mas muito nas várias vezes não foi à traqueia na questão de Donald Trump, não fez sentido nenhum na perspectiva de conseguir um knockout, deixou-se enrolar naquela coisa do pois você fala muito e não diz nada, e ele diz pois você diz essas coisas, mas não lhe diz quando ele fala muito e não diz nada, que também é sempre, podia dizer olha, e agora o que é que você disse? O que é que foi a proposta concreta que disse agora? Houve 20 oportunidades para fazer isto. Não muito. E ele fez para aí uma daquela de diga a norma. Mas no geral acho que é isso que é suposto. Agora, surpreendeu-me um bocadinho o André Ventura não tentar. Eu acho que o André Ventura também não tentou muito ganhar o debate, o que também foi cómico. Mas de propósito? Para ele está contente com. Eu acho que ele não soube e é difícil tentar ganhar o debate, porque o que nós vemos os deputados do Chega a fazer na televisão e o spin do Chega a fazer é dizer que o António José Seguro é o Pol Pot e que o socialismo mata e que ele é o Che Guevara. Eu no outro dia até me cruzei com ele e disse isso deve ser uma coisa tramada de fazer. Depois olham para o gajo e é o Winnie the Pooh, não é? Portanto, eu sei que vocês estão habituados a lidar com o ridículo, mas chega a ser mau demais para ser verdade, não é? E ontem ouvias, o Seguro sai do debate e eles, o socialismo mata, e o José Seguro. Não é? Pá, de facto, mete um medo de morrer o José Seguro. Tédio, só se for, não é? O quê? Mata tédio. Pois, já se for, se eles gritassem isso, É uma até forma tinham... legítima de... Socialismo mata tédio. Se calhar até tinha alguma graça, pronto, mas assim, mas o André Ventura teve, por um lado, a inteligência de não ir por aí, por outro lado, não dá para ganhar. Ele já reconheceu, acho que ele ali ele até reconhece no início, quando insultou o Paulo Portas e o Cavaco Silva, que aquela coisa que ele ensaia no dia, devia estar excitado de ter passado à segunda volta, pronto, é um feito como qualquer outro, aquela coisa de agora sou o líder da direita, ele ali demite-se um bocado disso. E diz, não, atenção, que estes gajos são uns palhaços e não sabem nada do que é que estou a fazer. E eu sou o líder do Chega. Que é uma coisa que eu acho que está a passar pouco para as pessoas e que o António José Seguro tentou, mas lá está, não é uma pessoa muito eficaz a comunicar. Mas tentou dizer esta coisa inédita, nunca uma pessoa foi líder partidário e candidato numa segunda volta, nem numa primeira. Ele às vezes até lhe chamava senhor deputado e não sei o quê. Sim, depois André Ventura passou a chamar ao Seguro ex-deputado. Essa parte não reparei. Tão pet. Mas lá está. Eu acho que não houve muito capacidade de André Ventura de partir para ganhar, porque António José Seguro não é derrotável. Não vai à lama, há aquela expressão. Não, e é inofensivo. Portanto, todos estes argumentos do socialismo e não sei o quê, mas lá está o colar a José Sócrates, o colar a António Costa, o António José Seguro, que levou processos disciplinares do José Sócrates, que era do governo do Guterres, tem um manifesto de católicos pelo Seguro. Pá. O engraçado do frente a frente é que quando um está a falar e a acusar, por exemplo, quando André Ventura acusou sobre José Sócrates, António José Seguro, tu vês as expressões faciais da outra pessoa. Sim, mas aí António José Seguro, com um bocadinho mais de Killer Instinct, tinha perguntado, se calhar votamos o mesmo número de vezes que nem José Sócrates os 10 anos. Por exemplo, sei lá. Mas pronto, é daquelas coisas que falta, mas lá está, o André Ventura estava tão fora d'água com a ideia de confrontar o António José Seguro que até tem aquele momento, que para mim é o momento do debate e define a campanha, em que ele diz não me interrompa e o Seguro não o está a interromper, e olha para ele e diz eu não o estou a interromper, estava calado. Ele queria ter ali uma coisa que não tem, queria ter à frente o Pedro Nuno Santos e não tem, e portanto eu acho que isso também não ajuda ao debate da parte dos candidatos, porque eles não querem estar a conversar um com o outro. O Seguro não quer estar a conversar com um líder partidário porque não é candidato a primeiro-ministro, e o outro que não quer estar a conversar com uma pessoa que vai ganhar de certeza e que é inofensivo e aceitável para todos os portugueses e perfeito para a função presidencial, porque a função presidencial é uma função de descrição, não é uma função de espalhafato e de liderança partidária. E portanto eles têm ali aquele choque de... Não só os jornalistas não querem que eles tenham uma conversa, como eles próprios não querem ter uma conversa. Vamos falar da estratégia de Coutinho de Figueiredo, ou a falta dela, e também do movimento não socialista que surgiu entre a primeira e a segunda volta. A segunda volta arranca hoje, esta quarta-feira,
e até aqui tivemos Coutinho de Figueiredo a declarar um novo movimento 2031, com site e tudo, mas bem que o site foi um bocadinho abaixo, a quantidade de pessoas que queria ver aquele site na altura em que ele estava a dar a entrevista. Foi na SIC Notícias, não foi? Eu infelizmente estava a trabalhar, não pude assistir. Há quem trabalhe neste país. Mas sabes, podes pôr para trás, mas pronto, eu percebo que lá está, tu gostas dos acontecimentos em direto. Eu trabalhei sexta, eu trabalhei sábado, eu trabalhei domingo, eu trabalhei segunda, eu trabalhei. Ainda não tive tempo para ver o que o Coutinho a falar alegremente. Maria Escaja é como António José Seguro, gente como a gente. É gente como a gente, eu tive que ir trabalhar. Mas Coutinho de Figueiredo... Eu e o nosso Presidente da República. Ainda não. Futuro. Por acaso, desculpa, eu estive a trabalhar no mesmo sítio onde estava presente o nosso atual Presidente da República. Bruxelas. Com acertos Capitão Fausto. Certo, verdade. Não esquecer o pois Marcelo não coincidiste com Frontline. Bruxelas com ele, para não? Foi Só no concerto de Capitão Fausto. Podíamos ter falado disso. Várias vezes, cruzei-me com o Marcelo várias vezes. Mas pronto, vamos deixar o passado no passado e vamos falar de Coutinho de Figueiredo, que continua a não explicitar em quem é que vai votar. Já negou votar em Ventura e já negou votar em branco, mas restam ainda duas opções, que é votar nulo e pôr o nome dele lá. Não sei, o Zé Pedro se calhar pode saber se ele vai fazer isso ou não, ou votar em António José Seguro. Apareceu também outro movimento dos não-socialistas que irão votar em António José Seguro, numa tentativa de mobilizar a direita a votar no candidato que apelidam de democrata e com quem partilham um chão comum. Zé Pedro, começo por ti. Tu que podes saber mais sobre isto do que qualquer outra pessoa, não que converses com ele pessoalmente, mas que tens mais ideia do que acontece, se calhar, na cabeça dele. Qual é que é a estratégia de Coutinho para ti? Daquilo que tu achas, voltar à liderança da IEL, ou buscar a mesma com um novo partido, ou ser candidato de novo a presidente já com quase 70 anos, que é o que acontecerá em 2031? Não tenho qualquer tipo de informação, não faço ideia o que lhe vai na alma. Foi o que eu disse, mas aquilo que tu achas. Isso é diferente, mas não tenho qualquer, eu não tenho qualquer ligação ao Coutinho de Figueiredo. Apoiei-o nesta candidatura, não me arrependo. Aliás, mais uma vez, e retomando um bocado do tema inicial, eu cada vez mais me convenço que havia uma estratégia para obrigar André Ventura a mudar a estratégia pela primeira vez em 6 anos, e André Ventura está nas 7 quintas porque é inevitável que ele tenha aquilo que quer, que é mais 5 anos a bater em Montenegro e em Seguro em Belém, se Seguro ganhar, naturalmente, e isso permite continuar a fazer uma estratégia que tem dado lucro. Não é? Portanto, acho que ele não bateria em Coutinho de Figueiredo? Não da mesma forma, não pode ir lá pelos socialismos e pelos 50 anos disto. Que culpa é que tem, se admitirmos que esse argumento é legítimo, que culpa tem Coutinho de Figueiredo dos 50 anos disto, não é? Portanto, 99,9% da argumentação de Ventura nestes anos todos ia à vida. Pronto. E neste momento não, neste momento André Ventura faz o que sabe fazer e vai ter, repara, se Montenegro e António José Seguro não têm sucesso até 2020, as eleições são em 2029, não é? Até 2029, porque 31, as presidenciais? Não, essas, 29. Porque André Ventura vai passar a sua vida a pôr os dois no mesmo saco. Pronto. Será a estratégia dele. Vamos lá ver se consegue, se não consegue, mas será a estratégia dele. Portanto, está nas 7 quintas. Obviamente que outro candidato, e nomeadamente Coutinho, não é? não permitia esta estratégia. Marcos Mendes, se calhar, também permitia um bocado, porque está dentro dos 50 anos disto e da elite que manda no país. Coutinho seria outra coisa. Mas enfim, eu só dei esse apoio, não tenho mais rigorosamente nada a ver com Coutinho de Figueiredo, nem com a Iniciativa Liberal. Não faço ideia que movimento é este. Não acho mal nem bem, não adiro, eu só tenho uma filiação, que é no Sporting, não tenho mais rigorosamente nenhuma. Mas eu estou a perguntar, homem, como vou perguntar eu sei, mas eu estou a explicar, sim, eu sei que perguntaste isso. Mas posso assinar coisas e dar apoio, mas não entro em nada. E num movimento também não me inscrevo em nada. Certo. Também não vejo grandes razões para criticar. E acho que, e sobretudo à direita, é o que me chateia. Porque se criar um movimento à esquerda, ou um partido, ou o que for, as pessoas aplaudem, olha, vão se juntar, vão pensar, vão refletir, vão fazer, vão acontecer, vão organizar, é bom, é maravilhoso. Olha a democracia tão viva. À direita, que ainda por cima está com os problemas que está, não é? Que são bastante visíveis. Alguém anuncia, na sequência do resultado, que é positivo para ele. Um movimento, isto agora, olha-me este, que agora é um movimento, que é o que ele vai fazer, e é para aquele movimento. Acho que seria igual se fosse à esquerda. A direita autoflagela-se. Porque estas críticas vieram sobretudo desse lado, desse espectro. E eu acho que isso, eu não vejo necessidade. Se me perguntares, eu sendo que Coutinho de Figueiredo teria feito isto, não. Mas isso é a minha opção. Crítica não tem nada, acho que qualquer gajo pode fazer um movimento e força e vão ser eles e tudo certo. Um candidato presidencial que ficou em terceiro
de uma eleição que vai ter uma segunda volta, durante a segunda volta, não se pronunciar sobre a segunda volta e dizer que vai preparar a sua campanha de 2031, diz-me tudo sobre o sentido de Estado e responsabilidade do político em questão. Ele até já se pronunciou. Que, entretanto, estamos todos a pagar para ser eurodeputado e elegemos. Eu votei nele para ser eurodeputado e ele não faz isso, não é? Certo. Não vota nas coisas que é suposto que é fundamental votar, porque anda para aqui a fazer movimentos de 2031. Isto não é autoflagelação de direita, isto é só... Está tudo mal. Rui Tavares, enquanto eurodeputado, teve ideias criativas sobre como testarem... Repara, Rui Tavares saiu de um partido e fundou outro enquanto era eurodeputado e eu ouvi bastantes críticas na altura sobre isso. Críticas? Sim. Então não foi. Só se foi dos partidos que iam perder com isso. Então, mas estamos a falar da mesma coisa. A direita critica o movimento que tinha, a esquerda critica o movimento de Rui Tavares. Vamos parar ao mesmo? Não, o partido de Rui Tavares, que eu saiba, tem sido elogiado e o próprio Rui Tavares... Posteriormente, pronto, na altura mas não... A questão é esta, eu não concordo contigo nessa questão do sentido de Estado, não vejo... Coutrinho acaba por ter uma posição sobre a segunda volta. Se foi tarde, talvez tenha sido, e sobretudo naquele discurso diz que não vai endossar nem recomendar, e depois acaba por recomendar e por endossar, não lhe saiu bem isso. Não endossou. Sim, ele não disse explicitamente. Não endossou. Temos que parar de dizer endossar. Que é o nulo. Eu queria só dizer endossou. Parem de dizer isso. Isso não se diz. O Zé Pedro diz. Isso é em inglês. Não. Endossar é uma palavra portuguesa. Eu sei, mas isso é em inglês. É entregar. Só dizemos isso porque é em inglês. Não, ninguém fica mal é dizer o endorsement em Portugal. O que fica mal é dizer endorsement em Portugal. Fala em português. O povo não diz endosso na rua. Pois é. É essa. Mas repara uma coisa. Eu acho que a forma como ele declara o seu apoio a seguro é claro. Ao Zé Pedro. Sim. Ficaste com dúvidas, vai votar no... Ele disse... Sim. Ele não disse, eu apoio António, eu vou votar em António José Seguro. Não, disse que não vou votar Ventura e disse não vou votar em branco. Resta outra opção. Não, Ventura não disse isso. Disse que entre o país andar para trás ou ficar onde está, eu prefiro que fique onde está. E ficar onde está também é fazer voto nulo, se quiseres. Então achas que foi dúbia? Mas não é explícito. Foi cobarde. Não é explícito, é o que eu te estou a dizer. Não foi cobarde? Não vamos perder outra vez 40 minutos a bater no Coutrinho. É porque o Coutrinho é o terceiro, tem 16%, não mas parece que é... perdidos. Pois, eu já percebi que não. E é esta conversa. Portanto, eu insisto, há um movimento que me parece que pode ser interessante, como é evidente é pensar nas próximas presidenciais, mas também parece que é pensar nas legislativas, como é evidente há uma ambição política, como é evidente é aproveitar os votos que teve agora. Compromete, não é? Compromete-se. Ele disse que vota no seguro. Eu acho que é muito simples. Isto, na minha opinião, eu não teria feito o movimento que ele fez, mas isso até é porque, olha, o João não gosta de endossar coisas, eu não gosto de movimentos. Portanto, mas acho que faz falta. Ainda por cima, a partir do momento em que a iniciativa liberal está a ser porventura destruída por dentro, faz falta. Não há problema nisso. Deixa lá ver o que é que fazem, o que é que apresentam. É eventos, é discussões, é think tank. Mas já há mais liberdade, não achas que vem um bocado na mesma linha? Não percebi. Já há mais liberdade, não achas que vem um pouco na mesma linha? Não há números clausos, não há um limite, isto não é como TVD, não há licenças. Olha, já há institutos suficientes, já não tens licença. Acho, como digo, é um político que teve um sucesso eleitoral que não se estava à espera. Está a tentar aproveitá-lo. Vamos ver. Já viste, pode acontecer ele estar a criar um movimento que vai fazer imensos estudos. Vamos ver. Como é que tu depois lidas com isso? Rui Tavares fez o livro, vocês dizem que foi criticado por todo o mundo. Eu não ouvi isso, é um partido que está a crescer. Sim, ia crescer bem e ia ganhar uma posição. Rouba votos ao Partido Socialista, vamos lá ver quantos é que rouba nas próximas eleições. Portanto, acho que isto estou a falar à esquerda, não é? Estou a falar à esquerda. Portanto, foi uma boa iniciativa, não é? É uma boa iniciativa. Eu não voto no LIVRE. Eu não simpatizo particularmente com o Rui Tavares, mas elogio a iniciativa que ele teve. E o partido começou com muitos problemas, dores de crescimento, nomeadamente com a primeira eleição para o Parlamento, mas neste momento está-se a encontrar, teve um candidato que eu não acho que tenha tido uma má prestação. Teve na questão da desistência, daquela desistência patética, enfim, mas acho que de facto conseguiu pôr ali alguns temas no debate. E, portanto, isso é de elogiar, e como digo, estou a elogiar alguém que não é necessariamente o voto que eu faça. Neste caso, nem Jorge Pinto, nem Rui Tavares. Quando falamos tanto em democracia, e dizemos que André Ventura está a acabar com a nossa democracia, por amor de Deus, não vamos olhar para cada coisa que se cria e dizer isso não era preciso, olha-me, está a querer fazer não sei o quê. Não, precisamos é de mais alternativas a André Ventura, digo eu.
E, portanto, como digo, não participo, não entro, não sei o que é. Há bocado dizias que eu podia saber eventualmente. Tem uma página, não se percebe. Pronto, não faço ideia nenhuma. Tu eras da nossa Horizontes 2031, tem o mesmo nome? Sim, mas isso era um apoio. Agora converteu-se em movimento. Mas deixa-me fazer não aqui entra uma no pergunta movimento. à Maria Escaja. Escaja, foi lançado um movimento não socialista, alguns membros da direita a apoiarem António José Seguro, isto um bocadinho em combate com o discurso que tem sido de André Ventura, que tem sido os não socialistas que votem todos em mim contra o socialista e o socialismo, como o Johnny estava a dizer há bocado, a colar António José Seguro a isso. Mas depois no debate de ontem, vimos algumas coisas socialistas a saírem da boca de André Ventura, como aí ele também gosta muito de dizer que André Ventura ou o Chega é socialista, como por exemplo contra as elites, e sei que tu queres falar um pouco desse tema. Deixa-me começar por dizer que André Ventura tem uma vantagem nesse campo, que é como ele não defende nada, pode defender qualquer coisa, pode dizer qualquer coisa, porque como não há uma base ideológica, um compromisso com nada, pode dizer o que quiser. É lógico que o Chega não é socialista, mas claro que André Ventura vai sempre dizer o que ele achar que lhe vale votos. Portanto, terá certamente verbalizado propostas socialistas, porque lá está, não tem uma base, não tem uma estrutura com a qual esteja comprometido. Portanto, eu acho que o grande compromisso de André Ventura é com ganhar votos e com o dinheiro e o grande poder. André Ventura disse várias vezes no debate de ontem que é antissistema e que é contra o sistema. Mas eu recordo que André Ventura representa exatamente o pior que o sistema produziu e produz. Não nos vamos esquecer que André Ventura participou em almoços e convívios e grandes jantaradas financiadas e promovidas pelas elites financeiras e muitos deles corruptos, que representam exatamente aquilo que André Ventura diz lutar contra. Eu lembro-me de um almoço organizado pelo dono de uma empresa, um milionário com vários contratos milionários com o Estado, que fornece armas às forças de segurança, que já faturou milhões ao Estado português e que, além disso, foi arguido, não sei se ainda é, sob suspeita de corrupção. Há importantes figuras do Grupo Espírito Santo e do Banco Espírito Santo envolvidas neste almoço e neste financiamento ao partido de André Ventura. Um ex-presidente da antiga holding do Grupo Espírito Santo, o administrador da antiga empresa de imobiliário do Grupo Espírito Santo, pessoas do Banif, pessoas ligadas ao negócio das armas, ao negócio imobiliário, escritórios de advogados. Há um advogado que já esteve associado aos escândalos do BES, do Banif, Panama Papers e que está ligado à elite angolana. O dono do império das tintas Barbot, o ex-dono da Air Luxor, atual dono da iFly, que foi contratada pelo governo na altura de António Costa para trazer equipamento médico da China, além dos financiadores escondidos que André Ventura esconde das suas listas de financiadores, como o dono do CTT ou o Champalimau. Os Mel são financiadores do Chega, os Champalimau são financiadores do Chega. Isto é exatamente aquilo. André Ventura engana as pessoas, ou tenta enganar as pessoas, dizendo que é contra o sistema, enquanto recebe dinheiro do mais podre deste sistema, do mais corrupto deste sistema. Por amor de Deus, os Melos, estás a generalizar um bocadinho, corruptos. Eu não estou a dizer que são todos corruptos, eu estou a dizer que muitas das pessoas que eu cito, e aliás citei pessoas que estão envolvidas em escândalos de corrupção. Não estou a dizer todos não é o mais podre, não é o mais... As famílias que enriqueceram mais Grupo com o Espírito condicionamento Santo, industrial, em princípio, podem ser acusadas. O Grupo Espírito Santo e o Banco Espírito Santo e o Banif. Zé Pedro, Pronto. bolas, queres ir falar com os lesados? Vai dizer aos lesados do BES que estas pessoas não são corruptas e não lixaram. Os do BES é uma coisa. Depois, isso é um bocadinho a aventura, meter tudo no mesmo saco. Depois vamos Champalimau, Melos é o podre do sistema de corruptos. Acho isto exagerado. Mas cada um, acho isto exagerado. Zé Pedro. Não acho o podre do sistema. Zé Pedro, eu não disse que todas estas pessoas eram corruptas. Eu disse que nesta lista há muita gente corrupta, alguns com processos arguídos em processos de corrupção presentes nesta lista. Eu não estou a mentir quando digo que André Ventura é suportado e financiado por algumas das pessoas mais corruptas. Agora, não estou a dizer que todas estas pessoas que financiam o Chega com milhares e milhares de euros são corruptas. Tu não podes dizer que eu estou a dizer isso, bolas. Toda a gente está a ouvir que não foi isso que eu disse. Pronto.
Eu não fiz essa Todos generalização. os financiadores é o mais podre do Mas sistema. isso pareceu-te porque tu estás sempre à espera que eu seja uma besta. Não. Bolas. Antes pelo contrário. Eu acho que Quer dizer, tenho sempre, todas as semanas tenho feito disclaimers do que eu não disse, logo a seguir a dizer, porque tu não me estás a ouvir. Eu ouvi o mais podre do sistema corrupto a seguir a Champal Limão e Mel. Como podias dizer A seguir a uma lista grande de pessoas como o tipo das Barbô, os gajos da antiga holding do Espírito Isso é aquela Santo. conversa do Bloco de Esquerda é financiado pelo Hamas por causa da flotilha. É conversa um bocado, olha, para boi dormir. Ou neste caso, para boi ficar a correr, de resto não igual. Quer dizer, É a mesma coisa, não- tens toda a razão. não são o podre Onde é do que eu sistema, tinha a cabeça para dizer Não isto? são o podre do sistema nem corruptos. Acho que são, quer dizer, são empresários. Portanto, estás-me a dizer que gajos que estão nos Panama Papers, os que têm contratos milionários com o Estado para trazer equipamento médico da China e contratos de armamento e depois vão financiar o Chega, não são pessoas duvidosas. Falaste de um avião que foi contratado para ir buscar uma empresa que foi. Costa contratou o eu avião, falei o avião é um A380 e é enorme. que era ex-CEO de uma empresa que faliu, da Air Luxury, que agora tem uma empresa, a Highfly, que tem contratos milionários com o Estado. É o que eu estou a dizer. Pronto. E tem contratos Ou de milionários, centenas de milhares. Contratos milionários, tem um A380. Portanto, tu achas que uma empresa que tem um contrato que recebe muito dinheiro do Estado e que depois vai financiar um tipo que diz que é antissistema, tu achas que está tudo bem aqui? Achas que esta pessoa não tem qualquer problema? Não acho que está tudo bem nem que está tudo mal. Acho que pôr tudo no mesmo saco é um pouco o que acontece e que nós criticamos em André Ventura, não é? O mesmo saco aqui é financiadores de André Ventura. Isso é legítimo. Pronto, isto era o saco que eu estava... Discordas que eles financiam André Ventura? Eu discordo. Não podes discordar, está publicado. Não, eu discordo que quem quer que seja financie André Ventura. Não estou a dizer que estou a discordar deles financiarem. Estás a dizer que eles financiam. O que eu estou a falar é financiadores de André Ventura que usufruem do sistema e que enriquecem com o sistema. É o saco de que eu estou a falar aqui. Mas queres concluir o que estavas a dizer? Já não sei bem o que é que estava a dizer, não é? Pronto, estavas a dizer André Ventura depois ontem no debate. Pronto, estava a dizer que André Ventura finge ser contra o sistema, mas que ninguém tenha dúvidas de que quando André Ventura chegar ao poder, se André Ventura chegar ao poder, quando André Ventura chegar ao poder, não sei qual é o hipotético aqui, ninguém tenha dúvidas de que André Ventura não será zero contra o sistema, porque as pessoas que o financiam usufruem precisamente desse sistema que André Ventura diz ser contra, mas no qual obviamente nunca vai tocar, porque no momento em que tocar fica sem dinheiro e fica sem apoio e fica sem amigos, aqui aspas. Portanto é esta a minha conclusão. Johnny, vamos voltar também um bocadinho a Coutinho de Figueiredo, mas também falar Não posso dizer mal dele jamais. Eu agora assustei. Vai ficar triste. Fiquei assim, desculpa. Não, pá, por amor de Deus, não há mais Marias na Terra, só há Coutinho. Com a tua intervenção agora. E também do movimento não socialistas pelo seguro, que sei que tu fazes parte, ou seja, o movimento que tu ainda não fazes parte, não sei o que é que vai acontecer. Não é um movimento, é um baixo assinado. Não. O não socialistas? Sim. Sim, mas eu agora também ia falar do movimento do Coutinho em 2031. Do Coutinho já disse o que tenho a dizer. Ele tem todo o direito a candidatar-se à presidência da República em 2031. Não sei se ele sabe, mas há europeias antes. Não sei se ele vai querer continuar a ganhar o ordenado de eurodeputado e a não aparecer em votações essenciais para o futuro da União Europeia nessa altura também. Mas acho isso muito condenável. Acho condenável todos os eurodeputados portugueses, Catarina Martins, João Oliveira, João Coutinho de Figueiredo, que votaram contra o acordo do Mercosul, porque, pronto, para além de ser uma coisa que põe em causa o nosso aliado fundamental, que é o Brasil, retira-nos espaço para a liderança europeia do mundo em que há Trump. Podemos falar também sobre os problemas do acordo do Mercosul, que eu também agora já estou versada no assunto. Esteja à vontade, eu tenho a certeza, que o acordo não é perfeito, mas o que é ainda mais imperfeito é não conseguir... A questão do acordo do Mercosul é que free trade não é fair trade e que a exploração de trabalhadores e de recursos e fomentares este tipo de acordo em detrimento da produção local e do comércio local tem consequências. Pois, mas isso é tudo uma treta, porque free trade é uma coisa que historicamente produz fair trade e proteccionismo não produz nada de positivo, e para além disso, pior do que free trade, que não é fair trade, é deixar a administração Trump ter a preponderância comercial no mundo que tem. Portanto,
tudo certo, estou familiarizado com a retórica do Bloco de Esquerda de que se as coisas não forem perfeitas e escritas pelo Bloco de Esquerda não são para passar. Por acaso esta conversa nem foi com o Bloco de Esquerda, estou bem, não foi, eu fui beber as minhas informações, mas votaram contra e tal como o Coutinho de Figueiredo não se dignou a aparecer para votar, que é uma coisa que honestamente me revolta bastante enquanto eleitor de Coutinho de Figueiredo para eurodeputado, porque o voto dele fazia lá falta e aquilo acabou por dificultar a coisa. E nessa lógica também gostava, lá está, que se concentrasse no trabalho para o qual é pago, ou então suspendesse o mandato, que também é uma possibilidade que as pessoas podiam ter em conta quando estão neste tipo de responsabilidades. Mas digo que é irresponsável do ponto de vista democrático a postura em cima do muro, que ainda não parou, e de pôr já as presidenciais de 2031, quando está em causa poder ser Presidente da República uma pessoa que não é particularmente adepta da democracia liberal e que, portanto, pode ter um modelo de presidenciais em 2031, no caso de ser eleito, bastante diferente. Eu lembro que a possibilidade desta pessoa querer liderar um partido a partir de Belém é real e, portanto, a possibilidade de querer mandar abaixo o governo, levar a uma vitória do seu partido e depois permitir que uma maioria relativa se torne uma maioria quase absoluta na interação que tem com Belém e ser liderada a partir de Belém é uma possibilidade também real, mas isto para Coutinho de Figueiredo não é grave, porque o que é grave é que ele não foi eleito e isso é que foi o grande erro estratégico e isso é que ele tem que criticar a todos os momentos. Como eu digo, a ego trip para mim naquela semana horrível foi longe demais e só continuou e portanto acho que até agora já só estamos na fase do humilhante destas bocas, são quase como o Montenegro 19 vezes seguro. Isto já é só do terreno do ridículo, mas já não digo mais nada. Podes dizer o que tu quiseres. Quanto há mais pessoas no mundo, há mais pessoas que estão mal, o Primeiro-Ministro está mal, todos os altos dirigentes do PSD estão mal, está em causa nesta eleição o nosso sistema semipresidencial e a nossa democracia liberal. Portanto, a questão de nos mantermos em cima do muro ou de estarmos preocupados com outras prioridades, como o Primeiro-Ministro disse aquela frase ridícula de está a governar, não estava a governar na primeira volta porque fartou-se de fazer campanha com Marcos Mendes, nem ele nem os ministros, não é? Ninguém estava a governar, agora é que se lembraram de governar porque deixaram tudo, é normal, as pessoas no Natal costumam não trabalhar, não é? Eles deixaram tudo por fazer e agora estão a recuperar no fim de janeiro. Tudo isto me diz muito da falta de espinha da direita e é por isso que eu não pertenço a nenhum partido de direita neste momento e foi por isso que eu assinei este manifesto. Eu não falo por ele, nem pouco mais ou menos, mas parece-me evidente que, lá olha, também não é perfeito para mim. Eu não sou particular fã do termo não socialista. E porquê? Porque tem havido algum debate sobre isso? Porque eu não gosto de me definir como não uma coisa. E isso, por um lado, eu não Gostas de definir pela positiva e não pela negativa? Sim, eu não sou um não socialista, eu sou uma coisa, sou social-liberal. Isso é um baixo assinado pela democracia, por exemplo. E como sou social-liberal, há algumas inspirações na minha ideologia, particularmente baseada no liberalismo, que têm origem no socialismo. Eu acho importante usar esse termo neste momento. O quê? O termo não socialista, porque tanto o Chega como a Iniciativa Liberal fizeram questão de primeiro de fingir que houve socialismo em Portugal e que vivemos há 50 anos em socialismo e que estamos todos a morrer. Coisa que não é verdade, nós nunca vivemos em socialismo, vamos ser realistas. Portanto, mas essa narrativa passou tanto e esse termo começou a ser tão usado como o grande mal do nosso país, não é? Tipo, o socialismo é o grande mal de Portugal, o socialismo é esse que nunca existiu, que eu acho importante que neste momento haja tantas figuras que não são do PS, vamos dizer, ou do Bloco de Esquerda, ou seja, que não estão ligadas, figuras não de esquerda, tradicionalmente de esquerda, conotadas com a esquerda, ligadas a partidos de esquerda, que se cheguem à frente e que digam, tipo, nós não caímos, não estamos debaixo deste guarda-chuva que querem que foi criado, mas vamos lutar eu para defender a democracia. estaria super ok com direita liberal por seguro, democratas por seguro, até mais ok com não socialistas entre aspas do que por seguro, porque eu acho que a coisa do não socialismo foi uma coisa que fez muito mal ao espaço da direita, que radicalizou o espaço da direita contra
uma matriz social-democrata que até sempre foi uma ponte entre o PSD e o PS e impediu algumas pontes que eram normais do nosso sistema agora e abriu um bocadinho a porta à tal resposta à geringonça, à caranguejola que muita gente quer fazer entre o PSD e o Chega. Portanto, eu não gosto do termo, e por isso também lá está, não falo pelo manifesto, mas eu acho que as pessoas nestas alturas não têm que, e em todas as alturas, a política é para crescidinhos, não é para crianças, por isso é que as crianças não podem votar. E as pessoas têm que nestas alturas comprometer-se com coisas. Não é ficar aqui, só se viesse a coisa perfeita, só se o fair trade do Mercosul, ou só se isto fosse perfeitamente, exatamente o que se fosse um manifesto dos sociais liberais pelo seguro, éramos 7. Assim somos 250, com quase 7 mil pessoas a assinar. É a diferença de querer fazer pontos ou não. Eu não posso achar que o texto é pouco elogioso com o António José Seguro, com o que podia ser. Posso achar que é demasiado focado no ser contra o André Ventura e que ele depois se vitimiza com isso. Mas atenção, e aqui pegando um bocadinho no que a Maria Escaja disse, eu acho de facto que não vou rotular famílias inteiras como corruptas, e acho que a Maria Escaja também não tinha a intenção de fazer isso e não fez isso. Agora acho que há certos negócios neste país que beneficiaram muito do apoio do Estado, nomeadamente durante a ditadura, mas depois, e que há muitas pessoas que, tendo beneficiado desse apoio, principalmente do condicionamento industrial, não o reconhecem e se portam como se fosse necessário um país totalmente libertário, porque eles estão cheios de mérito e o sucesso deles resulta apenas do mérito. Acho isso um bocado ridículo, e acho que estas pessoas muitas vezes vivem ressentidas com o processo democrático e sentem que perderam no processo democrático, não porque passou a haver... Sim, e perderam, mas não porque passou a haver mais socialismo, e ainda bem que perderam, mas porque passou a haver menos. Porque eles passaram a ter competição e passaram a ter que agir num mercado livre e global e, portanto, se calhar estão numa posição relativa de pior qualidade do que aquela que estava nos anos 70 e 60. Eu acho que isto é interessante sociologicamente, mas também para nós dizermos que, André Ventura tem pouco argumento para dizer que há uma elite contra ele se perder por 70% ou 60%, não é? Em princípio a elite é pouca gente, não é? A maioria das pessoas. E 2, há elite e elite. Há elite em trajetória descendente em relação a... E, portanto, triste com isso. Trajetória descendente. Eu pertenço a uma elite em trajetória descendente desde a monarquia, da monarquia absoluta, acho eu. Acho que a última mudança deste país que a minha família apoiou foi para aí a restauração. Mas dito isso, tem que sair um bocado desse colete de forças de isto era tão melhor antigamente quando a gente tinha aquela casa muito grande e não sei o quê, e olhar responsavelmente para a sociedade, porque vivemos muito melhor todos em sociedade se não tiverem pessoas a morrer na rua ao nosso lado. E eu nisso acho que a campanha do seguro está a falhar brutalmente, e já tive a oportunidade de dizer isso a pessoas da campanha. Há pouca defesa da democracia enquanto grande caso de sucesso. E mesmo o Seguro ontem, quando fecha com aquela mensagem de que vai fazer um país mais isto e aquilo e vai responder mais aos perdidos e aos coitadinhos e às pessoas que não têm médico de família ou isto e aquilo, tudo certo, mas este calimerismo nacional de que o país está péssimo, sim, de que o país está péssimo e há uma angústia generalizada porque isto está tudo mal, tem que ser contraposto com o facto de que o país nunca esteve melhor. E isso desapareceu do debate político. Mesmo o Cotrim que diz que vem num movimento, olha, afinal mais um, mesmo o Cotrim que diz que vem num movimento otimista, diz só que vai melhorar muito, mas tinha que haver aqui uma coisa um bocadinho de... Mas repara... O país chegou muito longe, e um político do Partido Socialista ou do PSD tinha responsabilidade de falar mais sobre isso. O país chegou muito longe em muito pouco tempo. Mas repara, com que cara é que também um político, nos dias de hoje, em que as pessoas já não olham para a democracia ou as conquistas da democracia de forma macro. As pessoas, apesar do sistema democrático nos ter dado coisas muito boas e estamos numa posição mais favorável do que estávamos há 50 anos, ao contrário do que André Ventura e Chega diz, com que lata é que um político vai dizer, olhem tudo isto que conquistámos, quando as pessoas estão a passar mal economicamente? Isso é o que lhes importa neste momento. Então as pessoas não conseguem ver dessa perspectiva macro do que é que ganham com a democracia neste momento, quando ao fim do mês não se conseguem sustentar. Mas é que o outro está a pedir uma perspectiva macro, o que está contra ti está a pedir uma perspectiva macro, a dizer antes dos 50 anos era melhor.
Sim, mas E portanto tu tens que essa conseguir... perspectiva cola com o sentimento generalizado agora da população, do eleitor comum de eu estou na merda. Mas tu tens Percebes? que dizer às pessoas que, atenção, alguém tem que lembrar as pessoas disto e ninguém quer fazer este papel. Atenção, o que está mal agora não tem nada a ver com o que estava mal há 20 anos, quanto mais há 50. Portanto, a conversa deste senhor é uma conversa de miserabilismo, que é a conversa do Trump, é a conversa de todas as extremas-direitas, é uma conversa de isolamento e de miserabilismo. E essa conversa é uma conversa que, também novamente pegando no que a Maria Escaja disse, beneficia sempre os poucos que controlam a gestão do isolamento e prejudica os todos. E ninguém faz essa Nós conversa. somos um povo... Sim, desculpa, mas só para terminar, nós somos um povo saudosista e, como tu sabes, gostamos sempre muito mais daquilo que está Mas para não trás temos do que aquilo que que está. Não, sim, não temos que ser. E As também estamos a pessoas- perder gerações que viveram de facto e sentiram bem na pele. Estamos a perder a geração que viveu Mas nós, a ditadura. por exemplo, estamos sempre a dizer que somos a geração mais bem preparada de sempre, e a IEL fala disso, e até o Chega fala disso. Como é que a geração mais bem preparada de sempre é tão mal paga? Porquê é que a geração mais bem preparada de sempre existe? Pois, boa questão. Porquê é que as pessoas tiveram as condições Para serem de a geração estudar? mais- Isso nunca nenhum bem- político vem dizer, olha, vocês... O seguro falou do desemprego Mais bem ontem, por exemplo. Sim, mas que- falou de pleno emprego, vá Pleno lá. emprego, Foi uma sim. das vezes em que teve bem Mais bem relações. preparada de sempre, mas compara com as próprias gerações do seu próprio país e tu partias de uma parte muito baixa. Claro. Ou seja, é muito fácil ser a geração mais preparada de sempre quando a geração anterior era muito impreparada. Deixa-me só dizer uma coisa. Não sei se é muito eu fácil. Acho que essa é mais uma das poluições criadas pelo discurso do Chega e, sobretudo, com esta nossa obsessão, não é? Às vezes pode ser fundamentada no receio, mas com esta obsessão com o André Ventura e com o que ele diz, mais uma vez, perde-se imenso debate. Por uma razão muito simples, porque é evidente que o país evoluiu, obviamente, não é? Temos luz elétrica, não é? Isto parece piada, mas não é. Há 30, 40, 50 anos para o interior não existia. E, portanto, evoluiu imenso. Não era preciso ir para o interior. Então. Só que aqui o ponto essencial é que, e essa deve ser a ambição, podia ter evoluído muito mais. Nós sempre tivemos na cauda da Europa, isto era uma expressão que existia até ao início do século, não é? Quando nós tivemos a nossa adesão, e foi uma adesão inicial no pelotão da frente, tudo muito bem, tivemos sempre na cauda da Europa. Hoje em dia estamos a meio da tabela. É bom, uma pessoa diz, calma, isto também não está assim tão mal, estamos a meio da tabela. Estamos a meio da tabela porque entraram países ainda mais pobres. E isto não é sucesso, isto é fracasso. E, portanto, não pode ser só André Ventura a dizer isso. À direita e também à esquerda, no centro-esquerda, deve ser feita uma reflexão e dizer, não, nós não temos andado bem, nós desperdiçamos fundos comunitários, nós desperdiçamos oportunidades, nós estamos agora, fala-se crescimento de 3%, que é um crescimento, já não estamos estamos na passada na repetição, mas vou dizer que é um crescimento de merda. De merda. Isto está sustentado numa variável que está para acabar, que é o PRR. Acaba o PRR, acabam os fundos comunitários e nós vamos outra vez para a conversa do cinto. Isto é fracasso. Portanto, sim, estamos melhor do que nos anos 60, não há a menor das dúvidas, sim, estamos melhor do que nos anos 80 e 90, temos estradas alcatroadas, eu lembro muito bem de íamos para a fronteira de Espanha, nós íamos quase num caminho de terra batida, como se estivéssemos em Marrocos, e depois abria a estrada em Espanha, Mas não temos que era uma comboios. autoestrada, que era exatamente, maus investimentos. Portanto, estamos bem ou estamos mal? Estamos muito mal. E insisto, estávamos na cauda da Europa, agora estamos a meio da tabela, grande felicidade, mas só estamos a meio da tabela por causa do alargamento, que é outro disparate, enfim, porque alarga-se sem aprofundar e depois são estas confusões todas e temos que pagar agora 90 mil milhões de euros para a Ucrânia e depois mais não sei quantos fundos comunitários que temos que dar aos países que entram, como nós próprios também tivemos, nós, Espanha, todos os países. Mas crescer rápido, portanto, rápido não é essa coisa fácil de todas. Pois não. Há muitos países que crescem rápido pior do que nós crescemos. Mas nós tivemos um modelo de desenvolvimento que está errado. E ninguém pode dizer, não, até estamos muito bem, porque até estamos muito mal. Hoje estamos baseados no turismo. A nossa maior exportação é o turismo, não é a indústria. Portanto, Sim, mas isso também... Quando os jovens vão lá para fora, quando são ambiciosos, e tão cedo, não é na próxima década nem duas, poderão trabalhar em Portugal, a menos que sejam trabalhos à distância, remotamente, isso é outra conversa. Como é evidente, podem estar cá. Mas para qualquer pessoa que tenha uma ambição de ter de riqueza, de criar riqueza, tudo isso, tem que estar fora, e Portugal passa a ser um país, como eu uma vez ouvi uma expressão, portugueses estão fora a trabalhar, que é Portugal é país de férias.
porque não há, de facto, aqui oportunidades. E, portanto, o nosso modelo de desenvolvimento, temos que chegar a essa conclusão, e por isso não pode ser André Ventura com aquele discurso que nem sequer é sustentado. Não é? Ele diria isto em qualquer dos casos. Ele é um populista, não é? Mas no espaço não populista tinha que haver uma reflexão e pôr a mão na consciência. Mas é que toda a gente diz isso. Todos os políticos dizem que Portugal não está bem. Não, dizem que é percepções, nós até estamos muito bem. E o que nós temos que dizer é que estamos mal. E que o modelo, repara, o modelo de desenvolvimento não mudou assim tanto. Portanto, nós nem sequer estamos a corrigir. Porquê é que não mudou assim tanto? Porque os fundos estão a ir para os mesmos sítios e porque continuamos agarrados aos fundos e no dia em que fechar a torneira, que já não falta muito, fica aqui a aposta, acaba-se o Mas crescimento deixa-me só económico. fazer-te uma pergunta. Tu achas que são fundos mal aplicados, mal geridos, Claro. mas também não podemos, desligar-nos do facto que o Johnny estava a falar, tivemos uma ditadura durante não sei quantos anos em que muitos dos países europeus estavam a desenvolver e nós não tínhamos espaço para nos desenvolvermos. Nós não somos o único país, sobretudo ao nível europeu, que teve ditaduras. Não, Pronto. não somos, certo? Espanha e os países de leste. Estamos a falar de países que tiveram guerras. Sim, mas, ok, diz-me um país de leste. Sendo que os países de leste Portanto, tinham um desenvolvimento industrial que não tem nada a ver com o nosso. E tem uma proximidade do centro industrial da Europa que também não tem nada a ver com o nosso. Alguns têm, outros não, mas têm. Mas Todos os que nos ultrapassaram tinham políticas industriais que não tinham nada a ver com as nossas. As nossas políticas foram agrárias até aos anos 60. As deles nunca foram. Estamos a falar de países que estavam... Mas não, agora todos os países que nos ultrapassaram estávamos a falar de países que estavam completamente desgraçados a todos os níveis, a nível de... Desculpa, este país não fez uma coisa... Falar da indústria da União Soviética que existia. Não é da União Soviética, é da Polónia. Da República Checa. Está bem, estás a falar da Polónia, ok. Mas até vais mais longe. Isso até tem a ver com a história da Revolução Industrial. Não houve Revolução Industrial em Portugal como houve na Boémia. Não é uma coisa mais ou menos. Há um histórico de desenvolvimento industrial que, por mais que haja guerras, que aqui não há. E nunca se fez nada para combater. As coisas são destruídas. Como, aliás, a própria Europa. A própria Europa teve uma guerra em que foi destruída e o que é que resgata a Europa? Uma coisa que se chama Plano Marshall. Não é? Agora estamos ao contrário do Plano Marshall. Tens Agora legado. Temos os Estados Unidos que nos quer destruir. Mas tivemos os Estados Unidos que nos puseram, porque tínhamos... Tu também podes dizer a tremenda indústria que a Europa tinha na altura. Tinha de facto. Mas houve um dia que estava totalmente destruída, que era preciso reconstruir. Mas o país... Reconstruir com o quê? Com dinheiro. E é isso que a Europa terá que fazer. Mas o país não veio do nada, não veio do vácuo, como diria o António Guterres. E como não veio do vácuo, há coisas em que está atrás de outros. Em capital humano, por exemplo. O país tem muito menos gente formada a abrir empresas do que qualquer país europeu tirando a Roménia. Essas coisas pesam. Essas coisas não são... Nós já tivemos esta discussão aqui, portanto... Isto não faz... Para mim, sentido dizer o país está mal. Não está mal. Tem coisas que podiam efetivamente estar melhor. Podia-se depender menos do turismo. Podia-se depender menos do mercado imobiliário. Podia-se depender muito menos dos fundos comunitários. Sem dúvida nenhuma. Mas não é tudo mau e péssimo e nunca ninguém volta e ninguém trabalha cá e é tudo horrível. Não, o país tem um trabalho... Nós falávamos da missão. O país tem um trabalho na transição energética que é espetacular. Tem um trabalho na transição digital que é espetacular e que fica ao nível das melhores coisas que se fazem na Europa. Portanto, esta coisa derrotista é completamente derrotista. O país é péssimo e tudo é mau e é tudo horrível e tem que se mudar tudo. Não, há coisas muito bem feitas. Mas quem é que diz isso? Isso pode dizer que diz André Ventura. O que eu digo é que no outro Acabaste espaço... de dizer que era tudo mau. Eu disse que era tudo mau. Sim. Já estávamos muito mal. Sim. Não, o país está mal, teve um péssimo modelo de desenvolvimento. Agora, eu não vou negar as conquistas que foram feitas, mas tu repara, Vamos ter que terminar a discussão. quando nós crescemos, hoje em dia... Mais um episódio exclusivamente sobre presidenciais? Não é, nem é. Mas Houve reflexões. repara, Sim. nós não podemos... Quando nós falamos do seguro ficar parado, o país não está parado. É que nós não está há 50 anos parado. É que nós não se pode. Eu já disse que o Montenegro não gostou daquela publicação e vai fazer queixa. Eu acho que ele vai fazer queixa também dos Lusíadas por figuras de estilo. Vamos lá ver uma coisa. Uma pessoa olhar para este país e, sobretudo, conhecendo nos anos 90 e tudo isso, e já para não falar de pessoas mais velhas que o conhecem dos anos 60, e dizer que não houve desenvolvimento. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Quer dizer, não vamos estar aqui no campo do absurdo. Houve um desenvolvimento tremendo a todos os níveis. Ainda há pouco acabei de dizer, quer dizer, mesmo que os investimentos tenham sido mal feitos, não houve investimento na ferrovia, mas houve na rodovia, quer dizer, houve... Autoestradas não nos faltam. Portanto, quer dizer, mesmo a nível de riqueza do povo, quer dizer, o PIB per capita, todos os indicadores dão crescimento. Portanto, obviamente que não estamos nem sequer pior e estamos muito bem. O que nós não podemos é comparar Portugal de 2026 com 1966.
Nós temos é que comparar Portugal 2026 com a Europa. E aí o que eu digo é que não estamos bem. Mas compara lá. Espera aí, porque perdemos décadas de um modelo de desenvolvimento que está manifestamente errado, e o meu ponto é que esse não foi reformulado. Não há uma discussão que seja, uma discussão profunda que seja sobre esse modelo. Porquê? Porque agora nestes fundos que agora vieram e foram outra vez muito dinheiro, distribuiu-se, olha, ou é para o Estado, António Guterres. António Costa fez uma aposta no Estado. Portanto, Guterres levou para as Nações Unidas o guito do PRR. Levou no PRR e levou para as empresas, para o investimento público, olha, mas não que ele seja produtivo. Não se executou que chega. Mesmo. Depois, não há, olha-se para isto tudo e, como digo, agora, quando acabar o PRR, quando acabarem os fundos, todos, não sou eu que digo, dizem os especialistas, que o país não vai ter este nível de crescimento. Porquê? Porque o que está sustentado nisso, e já para não falar de outra ameaça. Entre outras coisas, nomeadamente na independência energética. Quando o nosso motor... Tu estás a convergir, e bem, com a média, ou seja, muito com a média europeia nos últimos anos. E não é só por causa do PRR, porque toda a gente tem PRR. É porque tens uma independência energética, resultado de uma aposta nas renováveis e resultado de condições naturais que se calhar não te beneficiavam há 20 ou 30 ou 40 anos e agora te beneficiam. Há 20 ou 30 ou 40 anos... irão beneficiar cada vez mais. Certo, mas esse ponto não te sustenta, e o que tu tens é um país que está sustentado, e tu há pouco dizias, e muito bem, portanto reconheces isso, não significa que não existam exemplos muito bons, mas estamos sustentados, mais uma vez, nos fundos. Portanto, estamos no empréstimo, se quisermos, e no nosso principal motor, que é o turismo. O turismo tem... Se tivermos um conflito internacional, como já tivemos muito mais longe, o turismo é necessariamente afetado. Por isso é que eu digo, nós estamos sempre, permanentemente, com um modelo de desenvolvimento que foi errado. Atenção, não estou a dizer que o país está uma desgraça. Estou a dizer que nós, com o modelo de desenvolvimento... Mas o país está a pegar... Nós estamos sempre com a corda na garganta. Pouco sustentável, e está a diversificar dele. Evidentemente, tanto na aposta do digital, como na aposta energética. A focar-se em coisas que não precisam de tanta imprevisibilidade como o turismo. E, portanto, há uma mudança estrutural há 15 anos no país nesse sentido. Tá bem. Pelo menos há 10. Como temos que... Pronto, ficou claro as nossas pessoas. Deixa-me só para terminar, porque eu queria só dizer duas coisas. Pronto, ficou claro. Olha, gostei, ficou claro. Aqui, quer dizer, mas isto é o concordar em discordar. Quer dizer, eu não digo que o país esteja desgraçado, digo que nós temos que fazer uma reflexão... Estás a usar o dinheiro... Uma reflexão muito profunda sobre um modelo de desenvolvimento que está absolutamente errado e que não foi reformulado por completo. Não foi, nunca houve essa visão, temos os governos que temos, e mesmo Luís Montenegro... É só isso que eu acho que não está claro. O que eu estou a dizer é, não foi reformulado por completo, porque é para reformular por completo, e a maneira como está a ser feito... Sim, e a maneira como está a ser feito é certa, que é aos poucos, parcelarmente, complementarmente, e isso está fora de moda na política, mas é bem visto. Agora tenho isto, dá para espremer um bocado o turismo, pega-se nesse dinheiro, usa-se noutras coisas. Pronto. E assim vai-se substituindo. Certo. Então, em vez de andar tipo agora, isto é tudo diferente. É o que eu digo, então concordamos em discordar. Ora bem, não, Zé Pedro, desculpa. I'm sorry. Só por 2 segundos, só pela questão daquela questão das famílias. Vou lá ver uma coisa. Há aqui este ponto que é, aqui quando falamos de família Melo e Champalimous, os Melos e Champalimous são muitos. O meu ponto era, nem todos financiam o Chega, e portanto nós não temos que fazer essa diferença. Não, mas temos que fazer essas diferenças. Por isso é que há pouco eu estava a reclamar do facto de se juntar tudo e de falar de financiadores do Chega e que poderiam eventualmente ser destas elites corruptas e tudo isso, e claro que não se pode, acho eu que não se deve fazer isso, porque há uma diferença grande. O Jónia falou da questão destas empresas, eu acho, e do Estado Novo e de onde elas vieram, se não se pode falar aqui. Há uma coisa engraçada, e também em termos económicos, é que nos Estados Unidos, que é um modelo económico que toda a gente defende, tu sabes que as maiores empresas... Toda a gente? Não começa. O modelo económico dos Estados Unidos, acho que é... Termina lá, please. Muitas empresas foram completamente sustentadas em investimento público que nada tinha a ver com a questão militar, por exemplo. É diferente de condicionamento institucional. Claro que sim, obviamente. Não estou a dizer isso, mas está bem, mas tu podes dizer que podes chegar a grandes empresas norte-americanas que beneficiaram de... Pedro, tu pediste-me 2 segundos.
Pronto, está bem. Então, mas, olha, ficamos para a próxima com esta discussão. Mas tenho que só dizer mais uma coisa. Do free trade e do fair trade. Tu dizias que... O homem tira notas e vai a todas. Eu não vos interrompo para depois dizer na minha parte. Claro que eu tiro notas, senão lá está. Eu não estava... Mas ontem criticaste António Jesús por tirar notas. Depois critiquei. O free trade e o fair trade, tu estavas a dizer que há aqui um risco, portanto temos que apostar no local. Eu devo lembrar uma coisa. Devo lembrar que nós, no nosso local, não é? Na nossa economia em Portugal, fomos descobrir contentores... Eu estava a falar a nível europeu, não necessariamente a nível nacional. Eu sei, não, mas depois disseste, não, estes acordos internacionais gigantes, não, temos Exato, que eu estava a falar, pronto, o no local que eu estava a falar era europeu. No local e europeu também há exploração humana. E eu gostava de saber se a questão da Odmira a que nós assistimos há uns anos... Mas eu não estou a dizer que a nível local é tudo perfeito, Pronto, Pedro, então, como é lógico, todos sabemos que não é. Mas fizeste uma das críticas ao acordo, é a exploração. Que eu digo, certo. Nós tivemos exploração nas nossas barbas, mas nós na nossa exploração... Certo, mas nós na nossa exploração podemos mexer, não é? Nós podemos fiscalizar... Eu gostava que lá fossem Eu estou a dizer que Odmira. podemos fazê-lo. Agora, não podemos ir ao Peru... Isso não é verdade. Os acordos comerciais da União Europeia têm exigências laborais. E são como tem os nacionais e não são cumpridos. Têm efeitos comprovados podemos, no Código Laboral dos países. Podemos noutro episódio falar deste assunto. Vamos mandar as pessoas para um sítio. Ou muitos. Vai, mas é para... Zé Pedro, já que está a sentir. Não comeces por mim, não? Ai, Maria Escaja. Eu tenho três recomendações. Uma delas é a primeira, que é ouçam o novo EP de Bateu Matou. A Madalena eu sei que já ouviu, que eu mandei-lhe, que tem uma canção, gostoso. tem várias canções muito boas, mas há uma chamada Vou para o Baile, que é o single de destaque, que é maravilhosa e que vale mesmo a pena ouvir. Chama-se EP1 e vai ser apresentado no nosso baile dia 22 de fevereiro. Tenho também outro disco, que é o novo álbum do Luca Argel, chamado O Homem Triste. Acompanho a carreira do Luca há muitos, muitos anos e é muito bonito vê-lo chegar a vários públicos e, portanto, deixo aqui a recomendação. O Luca é muito talentoso. Eu vou a isso, entretanto. E vou levar amigos. Vais onde? Ao baile do Bateu Matou? Yay! Vai ser tão divertido. Marquei, tenho que tirar um siso e marquei para uma quarta-feira à tarde, que é para na quarta-feira seguinte já estar capaz de falar, e tive que adiar uma semana porque percebi que tinha marcado para 3 dias antes do nosso baile e pensei, eu não vou para o baile com dores de dentes, portanto marquei para a semana seguinte. Por fim, este sábado, dia 31 de janeiro, no Badassery, há a festa de aniversário do Soulspiracy e da Rádio Oxigênio, onde estarão presentes ótimos DJs como DJ Quan ou DJ Glue, entre várias outras pessoas maravilhosas, como, por exemplo, o Ivo Costa, do Bateu Matou, também estará presente, também passará a sua música e vai ser uma grande festa este sábado no Badassery, em Lisboa. Desculpem o centralismo, não me matem. E pronto, e são estas as minhas recomendações para esta semana. Joana, tens alguma coisa preparada? Gostava, mas na verdade não tenho. Podes apelar. Não queres apelar a nada? Podem assinar o manifesto dos não socialistas pelo seguro ou fazer o vosso. Queres que eu assine? Não. Zé Pedro, já tens conteúdo? Numa das recomendações que me fizeram, mas numa das recomendações que me fizeram, eu até disse que tinha passado e depois esqueci, mas há qualquer coisa com o Desportivo de Cascais, não há? O dramático? América Latina. Não sei, mas era uma recomendação. Há uma onda de atenção da América Latina pelo Desportivo de Cascais. O dramático que está na... Aconteceu um gajo de mimas de achar divertido, um youtuber achar divertido de futebol, achar divertido o Cascais. Então temos aí... Mas o Cascais foi adquirido por uma sociedade holandesa que não consegue fazer nada com ele e, portanto, deve estar a gastar dinheiro a pagar a youtubers para fazerem vídeos sobre o Cascais. Porque de resto não... mas acho muito bem que vão ver o futebol do Cascais. O meu irmão já jogou lá e tudo. Pronto, e o mesmo amigo que fez esta recomendação também me disse para se fazer uma nota sobre a descontinuação dos blogs do Sapo, portanto que vão ser descontinuados. Quem gostar do conteúdo que lá esteja, ou quem tenha mesmo blogs, vá lá a correr buscar, porque depois ficam sem eles, porque vão ser descontinuados, os blogs do Sapo. Fora isso, a 18ª Feira do Fumeiro
em Vieira do Minho. Bem bom. Já vai em 18ª. Já vai. Olha, já viste? Estás a ver, afinal de contas, o país está bem mesmo. É verdade. 18 Viste. anos a fazer Fazem feiras do sinais. fumeiro, não há a menor das dúvidas Claro. que estamos. E é isto. Olha, no outro dia fui à Tasca Valdraca, nunca tinha ido. Ainda não fui. Vale a pena. Coisa para as pessoas irem. Por exemplo, Eu vou recomendar a temporada 3 de Shrinking na Apple TV, que como se já está agora e foi renovada para uma temporada 4, e também a temporada 2 de The Pit na HBO. Portanto, tem boas coisas para ver em janeiro, não se esqueçam disso. Até para a semana. Beijinhos. Adeus. adeus. Queridos ouvintes. 1, 2, 3 e no fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão.